Olá pessoal, o motivo do vídeo que eu gravei é para que vocês tenham uma ideia melhor de como formular um problema de pesquisa. Esse vídeo é uma leitura, né, do livro de Carlos Gil, que é um dos professores que trabalha, um dos pesquisadores que trabalha com isso. Então eu vou tentar passar para vocês como formular um problema de pesquisa. E a primeira pergunta que a gente se faz é o que é mesmo um problema de pesquisa. Então, toda pesquisa ela vai se iniciar com algum tipo de problema ou indagação. Todavia, a conceituação adequada de problema de pesquisa não constitui uma tarefa fácil, em virtude das diversas acepções, né, que envolvem esse termo. O dicionário Aurélio, por exemplo, indica os seguintes significados para problema. O primeiro é que é uma questão matemática proposta para que se dê uma solução. Segundo, é uma questão não solvida e que é objeto de discussão em qualquer domínio de conhecimento. A terceira é uma proposta duvidosa que pode ter numerosas soluções. A quarta é qualquer questão que dá margem à hesitação ou à perplexidade, por ser difícil de explicar ou de resolver. E a quinta é um conflito afetivo que impede ou afeta o equilíbrio psicológico do indivíduo. Para termos de ciência, a que mais se adequa é a segunda, que é uma questão não solvida e que é objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento. Fica claro que nem todo problema é passível de tratamento científico, né? Isso significa que para se realizar uma pesquisa é necessário, em primeiro lugar, verificar se o problema cogitado se enquadra na categoria de científico. Como é que você vai fazer isso? Para um dos mais respeitados autores, que é o Kerner, no campo da metodologia das ciências sociais, a maneira mais prática para entender o que é um problema científico vai consistir em considerar primeiramente aquilo que não é. Vamos a alguns exemplos? Um exemplo de um problema que não é científico. Como fazer para melhorar os transportes urbanos? O que pode ser feito para melhorar a distribuição de renda? Como aumentar a produtividade no trabalho? Nenhum desses constitui rigorosamente um problema científico, pois sob a forma em que são propostas, não possibilitam a investigação segundo métodos próprios da ciência. Esses problemas são considerados problemas de engenharia. Com base nessas considerações, pessoal, pode-se dizer que um problema é de natureza científica quando envolve variáveis que podem ser tidas como testáveis, algo que possa ser mensurado, né? Em que medida a escolaridade ela determina a preferência político-partidária? A desnutrição determina o rebaixamento intelectual? Todos esses dois problemas que eu citei envolvem variáveis suscetíveis de observação ou de manipulação. É perfeitamente possível, por exemplo, verificar a preferência político-partidária de determinado grupo, bem como, né, verificar o nível de escolaridade desse grupo, para depois determinar em que medida essas variáveis elas vão se relacionar entre si, tá? E aí vem a grande pergunta: como formular então um problema de pesquisa? O primeiro ponto é a complexidade da questão. Formular um problema científico, pessoal, não é uma tarefa fácil, e é por isso que a gente vem trabalhando ela logo em estágio 1. Para alguns, isso vai implicar no exercício de uma certa capacidade que não é comum para os seres humanos, né? Todavia, não há como deixar de reconhecer que o treinamento ele vai desempenhar um papel fundamental nesse processo. E aí a justificativa para vocês terem passado por seminário integrador e visto isso, seminário temático 1 viu a mesma coisa, seminário temático 2 a mesma coisa, seminário temático 3 a mesma coisa, para que quando chegasse agora no estágio 1 fosse uma coisa um pouco mais facilitada. Não seria fácil, mas um pouco mais facilitada, e a gente conseguisse andar mais rápido até o TCC. Então, pode-se vincular estreitamente ao processo criativo a formulação de problema, mas não se faz mediante a observação de procedimentos rígidos e sistemáticos. No entanto, existem algumas condições que vão facilitar essa tarefa. São elas: imersão sistemática do objeto. Tá? Eu preciso conhecer o objeto, eu preciso saber como ele funciona. Um estudo da literatura existente, né? E uma discussão com pessoas que acumulam experiência prática nesse campo de estudo. São esses 3 pontos que são importantes. E aí, o tutor Elvis, no chat da semana passada, ele foi bem feliz na colocação do que se dá como regras práticas para a formulação de problemas científicos. A primeira que ele cita o problema deve ser formulado como uma pergunta. Seu problema é uma pergunta que precisa ser respondida e ele tem que ser mensurável.
O segundo é que o problema deve ser claro e preciso. Eu não posso florear muito, fazer rodeios, não. Eu quero saber se isso influencia nisso, ou se isso melhora nisso, então eu vou fazer uma coisa clara e precisa. O problema deve ser empírico, ou seja, deve ser algo que eu consiga executar, palpar, provar, né, enquanto ciência. Né? O problema deve ser suscetível de solução. Claro, pessoal. Eu quero saber por que o copo é branco. Aí eu vou ter que ver o que é branco, porque... Não, eu quero saber a influência do copo branco na temperatura do líquido. Peraí, então eu tenho como medir a temperatura, eu tenho como verificar se o copo é branco, vou cruzar os dados, aí eu sei que quanto mais branco for o copo, quanto mais preto for o copo, maior a temperatura, menor a temperatura. Né? Então o problema também deve ser delimitado a uma dimensão viável. Tem que ser algo que você consiga executar. Então não adianta eu criar um problema, por exemplo, que envolva o Supremo Tribunal Federal. Né? Eu quero saber como o Supremo Tribunal Federal trata sobre determinado tema. Eu não vou conseguir ter acesso ao Supremo Tribunal Federal. Então tem que ser uma dimensão viável. Algo pequeno, um órgão que você conhece, ou que você tem acesso, ou que você trabalha, né? Algo mais palpável. Ok, pessoal? Então, essas são as regras, né, importantes a serem respeitadas na formulação do problema de pesquisa. Com muita frequência, pessoal, os problemas propostos eles não se ajustam a essas regras. Isso não significa, porém, que o problema deva ser afastado. Muitas vezes o melhor seria proceder à sua reformulação ou o esclarecimento, o que pode mesmo exigir a realização de um estudo exploratório. Ou seja, que é um estudo que você vai fazer um projeto piloto, vai saber se realmente aquilo é execuível. A gente tenta fazer isso geralmente em estágio 2. Então, quanto à formulação de um projeto, de uma pergunta, essa é a maneira mais fácil e direta de solucionar um problema. Além disso, facilita a sua identificação por parte de quem consulta o projeto ou o relatório da pesquisa. Seja o exemplo de uma pesquisa sobre o divórcio, se alguém disser que vai pesquisar o problema do divórcio, pouco se está dizendo. Mas se propuser que fatores provocam o divórcio, ou ainda, quais as características da pessoa que se divorcia, estará efetivamente propondo um problema de pesquisa. Esse cuidado é muito importante, sobretudo nas pesquisas acadêmicas, como é o caso de um TCC. De modo geral, vocês iniciam um processo da pesquisa pela escolha do tema, que por si só não constitui um problema. Ao formular perguntas sobre o tema, provoca-se a sua problematização. Quanto ao problema ser claro e preciso, ele não pode ser solucionado se não for apresentado de maneira clara e precisa. Com frequência são apresentados problemas tão desestruturados e formulados de maneira tão vaga que não é possível imaginar nem mesmo como começar a resolvê-los. Por exemplo, um iniciante em pesquisa poderia indagar: como funciona a mente? Já se pararam para pensar? Esses problemas não podem ser propostos para a pesquisa, porque não está claro a que se refere. Né? É pouco provável que pessoas com algum conhecimento de metodologia proponham problemas desse tipo. Nesta eventualidade, porém, deve-se reformular o problema de forma a ser respondível. Talvez possa reformular a pergunta para como funciona a mente, para que mecanismos psicológicos podem ser identificados no processo de memorização. Então eu sei o que é memorização, eu tenho como testar a memorização e eu sei como ver quais são esses mecanismos, né, que estão sendo ativados dentro do processo de memorização. Claro que essa é uma das muitas reformulações que podem ser feitas à pergunta original. Nada garante que corresponda exatamente à intenção de quem formulou, mas essa certeza só pode ser obtida após alguma discussão. Tá? O problema deve ser empírico, pessoal. É verdade que as ciências interessam-se também pelo estudo dos valores. Todavia, esses devem ser estudados objetivamente como fatos ou como coisas, segundo a orientação de Durkheim. Por exemplo, a formulação de determinado problema poderá fazer referência a maus professores. Essa expressão indica valor, mas o pesquisador poderá estar interessado em pesquisar professores que seguem práticas autoritárias, não preparam suas aulas ou adotam critérios arbitrários de avaliação. Trata-se, portanto, de transformar as noções iniciais em outras mais úteis, que se refiram diretamente a fatos empíricos
e não a percepções pessoais. Outro ponto é que o problema deve ser suscetível à solução. Pessoal, um problema pode ser claro, preciso e referir-se a conceitos empíricos. Porém, não se tem ideia de como seria possível coletar os dados necessários à sua resolução. Seja o exemplo. Ligando-se o nervo óptico às áreas auditivas do cérebro, as visões serão sentidas auditivamente? Essa pergunta só poderá ser respondida quando a tecnologia neurofisiológica progredir a ponto de possibilitar a obtenção de dados relevantes. Ligar um nervo óptico, à área auditiva do cérebro. Para reformular adequadamente um problema, é preciso ter o domínio da tecnologia adequada à solução, ou seja, eu preciso conhecer um pouco das possíveis soluções daquele problema. Caso contrário, o melhor será proceder a uma investigação acerca das técnicas de pesquisa necessárias, ou seja, revisar outros artigos, revisar outros trabalhos que estudaram aquele assunto. E por último, o problema deve ser delimitado a uma dimensão viável. Em muitas pesquisas, sobretudo nessas acadêmicas que a gente está começando, o problema tende a ser formulado em termos muito amplos, requerendo algum tipo de delimitação. Por exemplo, alguém poderia formular o problema: em que pensam os jovens? Muitas coisas. Seria necessário delimitar a população dos jovens a serem pesquisados, mediante a especificação da faixa etária, da localidade abrangida, etc. Seria necessário ainda delimitar o que pensam, já que isso envolve múltiplos aspectos, tais como percepção acerca dos problemas mundiais, atitude em relação à religião, opções sexuais, etc. A delimitação do problema guarda estreita relação com os meios disponíveis para investigação. Por exemplo, um pesquisador poderia ter interesse em pesquisar a atitude dos jovens em relação à religião, mas não poderá investigar tudo o que todos os jovens pensam acerca de todas as religiões. Talvez sua pesquisa tenha de se restringir à investigação sobre o que os jovens de determinada cidade pensam a respeito de alguns aspectos de uma religião específica. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento. Eu fico feliz em estar com essa disciplina com vocês, é uma disciplina que eu gosto. É um vídeo relativamente curto, é um vídeo rápido, mas é um vídeo que eu acredito que possa contribuir com essa semana de formulação de problemas para vocês. Então, espero que tenham gostado. Nos vemos em breve. Um abraço. Tchau, tchau.